que não saia daqui. Mas dessa vez que não saia mesmo, porque eu vou contar a minha jornada de autoestima. E eu sempre quis contar, mas sempre fiquei com medo de contar. Primeiro porque é uma coisa muito íntima, né? E a gente acaba se colocando vulnerável, né? Quando fala sobre esses assuntos. Só que essa é a melhor e talvez a única oportunidade que eu tenho de contar essa história. Porque num vídeo de Instagram, de TikTok muito curtinho, fica só um recorte. E eu acho que esse nosso desenvolvimento, esse processo é uma coisa muito profunda. E eu fiquei insegura, né? Fico insegura de contar, porque é um processo muito pessoal para cada um. Então, possivelmente, a sua jornada é completamente diferente da minha. Por outro lado, eu acho importante a gente conversar mais sobre isso, porque a gente fica muito normalizando algumas coisas que a gente nem traz à tona para debate. E, às vezes, uma experiência que você acha que foi só sua, outras pessoas tiveram também, se não exatamente igual, com alguns elementos parecidos, e ajuda a gente, tendo essa troca, a gente se sentir mais acolhido no meio do processo. E se o que eu vivi pode servir de insight para alguém, por que não, né? Eu acho que já é um bom motivo para eu estar aqui hoje falando nisso. E eu queria fazer mais um adendo. Como eu posso dizer isso? Ouçam com carinho, ouçam tudo, porque se pegar só um pedaço pode ficar fora de contexto. E principalmente, tenham em mente que eu não tô aqui para dizer que esse é o processo certo ou errado, ou explicar como ser exemplo de nada. Basicamente, estou contando a minha história com a esperança que possa ser útil para alguém também. E a verdade é que eu nem sei muito bem por onde começar, mas achei que era uma boa começar pelo começo. E como o nosso processo de autoestima acaba sempre sendo um pouco comparativo, ou a gente precisa de alguma referência, eu vou começar pela Rayane, que estudou comigo quando eu tinha 3 anos de idade no jardim de infância. Eu lembro do nome dela, claro que eu lembro. Mas certamente se eu visse ela passando, eu não saberia quem é. Não tem nenhum problema com ela não, gente. Mas é porque a gente vai descobrindo as coisas conforme a gente vai experienciando algumas coisas, né? E a Rayane, ela sempre tava com um cabelo diferente na escola. E eu achava lindo que ela tava sempre com penteados diferentes. E a Rayane era uma menina que provavelmente tinha uma mãe com muito tempo livre, porque cada dia na escola ela ia com penteados diferentes e sempre muito lindos. E aí, uma vez, ela foi com 2 coques aqui. E eu achei o máximo. E no dia seguinte eu fui com 2 coques aqui. E no dia que ela foi, todo mundo elogiou muito. No dia que eu fui, ninguém elogiou. E eu achei muito estranho. Eu descobri que não adianta só você fazer aquela coisa. Você tem que ainda ser pioneiro na parada. Não sei, é muito esquisito você existir e começar a lidar com as coisas. Mas isso não era uma questão pra mim. Minha mãe nunca foi muito ligada nesses detalhezinhos, sabe? De tipo, com cabelo que eu vou pra escola. Se tivesse aquela coisa do dia do cabelo maluco, com certeza ela não ia se ligar de fazer um penteado. E eu também, com certeza, não ia lembrar ela que teve esse penteado. Porque eu também sempre fui um pouco distraída, também nunca me atentei a essas coisas. Não que eu acho que eu seja uma pessoa distraída, eu acho que eu só tô prestando atenção em outras coisas que não necessariamente é o óbvio. Aí, tinha um dia de Halloween, que era pra ir fantasiada. Eu não lembrei de falar que era pra ir pra fantasiada, minha mãe muito menos. E aí eu cheguei lá sem fantasia. Aí, a professora arrumou uma fantasia pra mim que consistia em pegar um papel crepom, de dobrar ao meio, furar o buraco da cabeça, botar, prender aqui, e eu tava fantasiada. E pra mim já resolvia, sabe? Porque eu só queria brincar com a galera e participar da brincadeira. Mas aí eu fui subir numa casinha, né? Naquelas casinhas que tem escorrega e tal. E tava lá a Rayane, e aí eu fui brincar com elas, e ela falou assim, não, só pode entrar quem tá fantasiado.
Aí eu, com toda a minha autoestima equilibrada, e que eu estava com a autoestima super equilibrada, tinha 3 anos de idade, estava ótima, eu falei, ué, mas eu estou. Aí ela, não, só quem veio de casa com a fantasia. Então eu não pude brincar. Essa é uma dessas histórias que a gente lembra quando a gente é criança. Tem o outro lado também, né? Tipo uma época que eu tava obcecada com o sapatinho da Bela da Bela e a Fera. Eu não conseguia tirar o sapatinho da Bela e a Fera por nada. E eu precisava ir pra escolinha com o sapatinho e não podia, né? Tinha que ir de tênis. Minha mãe intercedeu por mim e acabou que deixaram eu ir com o sapatinho. E teve uma outra situação. Agora, eu nem sei se eu tô falando de autoestima ou se eu tô falando de justiça. Mas tudo girava em torno da Rayane nessa situação. Olha só, teve uma outra situação que a gente tava brincando de pique-árvore. O grupinho todo da turma, né? E a Rayane usava óculos. E eu não usava óculos. Agora, eu lembro quando eu era criança, eu tinha muita vontade de usar óculos. Não sei se era por causa da Rayane. Eu até achava que não. Acho que toda criança tem aquela época que quer usar óculos, né? Enfim. Mas o fato é que a gente tava brincando de pique-árvore, eu fui em direção a uma árvore, a Rayane foi em direção à mesma árvore que eu, e a gente acabou se trombando antes de chegar na árvore. E eu caí no chão, a Rayane caiu no chão. Só que a Rayane, por usar óculos, ela caiu no chão e o óculos dela caiu no chão. Não foi minha culpa, sabe? A gente só tava indo pra árvore. Foi tipo um fair play. Tipo, foi um jogo limpo. Tipo, a gente só tava em direção ao mesmo lugar e aconteceu da gente trombar. A professora, a tia, né? Mandou eu pedir desculpas pra Rayane por ter derrubado ela. Sendo que eu derrubei ela tanto quanto ela me derrubou. Mas até aí tudo bem. Eu pedi desculpas pra Rayane. Sabe o que a professora fez depois que eu pedi desculpas pra Rayane? Ela virou pra mim e falou assim: desculpas nem sempre resolvem as coisas. Ela falou isso pra uma garota de 3 anos de idade, que tava brincando de pique-árvore e caiu com a amiguinha. Tipo, são essas coisas que marcam a pessoa e a gente nem imagina o peso que a gente tem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com as pessoas e como a gente lê o ambiente. Porque eu não tô falando isso, não tô contando essa história porque eu vou conseguir correlacionar com alguma coisa que aconteceu na minha vida e tal. Mas foi uma coisa que me marcou. E eu acho que todos nós nascemos bem. Tipo, nascemos no sentido confortável na nossa própria pele. Então, normalmente são coisas que vão acontecendo com a gente que vai fechando, vai fazendo a gente ficar mais autoconsciente e preocupado, ou podando a gente mesmo. Eu comecei a prestar atenção nisso porque na pandemia, em especial, eu comecei a fazer uma técnica chamada Theta Healing, que eu achei o máximo. Porque, bom, talvez eu não vá saber explicar tão bem o que é Theta Healing, mas é basicamente um estado de meditação que te coloca na frequência Theta, que é uma frequência que nem alfa, gama... Alfa, né? Quando você tá em alfa, assim... Aí, eu não sei as outras frequências, gente, mas tem a alfa, quando você fica em alfa, e tem a teta. A teta é a principal frequência de todas. Digamos, é a maior, é a mais evoluída, a que você está mais perto de Deus, mais perto do Criador. E aí, quando você está nesse estado dessa frequência, é um estado que todas as possibilidades da sua vida e da sua percepção como indivíduo nesse planeta são possíveis. Então, é lá que você consegue, se você tem uma crença, digamos, para eu ser querida pelo meu grupo de amigos, eu tenho que estar com roupas descoladas, por exemplo. Digamos que eu criei essa crença nesse contexto. É lá que eu consigo alternar. Quando eu tô nesse estado de meditação, ainda mais com alguém me guiando ao longo disso, a gente consegue transformar essa crença já no ponto lá de criação, no ponto mais, digamos, puro de energia, de amor incondicional e tipo, onde tudo é possível do universo, nesse campo teta, você consegue alterar essa crença de que você precisa de tal coisa para ser suficientemente amada. Você consegue alterar essa crença para é leve e natural para mim ser amada exatamente do jeito que eu sou, por exemplo. E na pandemia eu fiz bastante Theta Healing. E foi, inclusive, uma das coisas que me ajudou a eu trabalhar minha autoestima.
Foi uma das coisas que me deu ferramenta e, na verdade, melhorou minha autoestima para duas coisas muito importantes. Me lançar como cantora, como artista, porque eu demorei para me entregar a isso mesmo. Eu tinha essas coisas de achar que eu talvez não estivesse na idade adequada para isso, ou que talvez minha voz não fosse muito boa para isso, ou que eu não conheço gente suficiente para isso. Me ajudou a me programar para entender que eu sou uma artista e que é leve e natural para mim ser artista e que eu tô apta a fazer tudo que eu sonho, que eu tô apta e merecedora de alcançar meus sonhos. E isso foi importante para mim. Outra coisa que ajudou também o Theta Healing em relação à minha autoestima foi sobre relacionamentos. Porque conforme a gente vai quebrando a cara, a gente vai se fechando. E quando a gente cria uma crença de que o amor é difícil ou que você sendo do jeito que você é, você vai acabar atraindo pessoas ruins. Esse tipo de crença vai se entranhando em você, não como se você tivesse de maluca simplesmente optando por acreditar nisso. Não, foram experiências que você teve que o racional faz você achar que tais coisas são difíceis ou que tal situação pode ser vista apenas daquela forma, porque as suas experiências te colocaram para passar a ver aquilo daquela forma. Mas a verdade é que o mundo tem todas as possibilidades. Então você consegue se reprogramar para também achar que o amor, você atrai um amor genuíno de forma leve e natural. Que você atrai a pessoa que faz bem para você, com quem você pode ser você mesma, com quem você pode ter um relacionamento honesto de parceria e cumplicidade. Tudo isso é uma questão de como você vê, como você se percebe. E para você conseguir fazer isso genuinamente, você tem que realmente sentir e acreditar que você merece aquilo. Por isso que toda a base do Theta Healing, acho que toda a base do nosso bem-estar, da nossa existência, é essa coisa do amor incondicional, do nosso amor próprio. Porque é uma das frequências mais altas que a gente pode ter, o de amar. Na verdade, não tenho certeza, tá? Mas até onde eu sei, o sentimento, cada sentimento tem uma frequência, né? Então, o do amor é uma das maiores. Eu só não acho, se não for a maior, só perde pro sentimento da gratidão, que também tá ligado diretamente ao amor. Então, esse sentimento de você se amar, se sentir apto para o que quer que você se propõe a fazer, sentir que você atrai pessoas boas para sua vida, sentir que você é merecedor de amor e se sentir grato por tudo que acontece na sua vida e ter esse olhar mais positivo, tá diretamente... É essencial para você realmente conseguir fazer as coisas. E eu posso ter passado por experiências ruins, mas eu nunca perdi a esperança e nunca perdi o senso de me responsabilizar para mudar a minha realidade. Eu não me permiti, durante pelo menos muito tempo, me convencer de que tal coisa que eu sonhava não era pra mim. Claro que eu passei por momentos que a gente se decepciona e acaba tentando se convencer que aquilo não era pra você, mas conforme eu fui melhorando meu processo, não digo nem me aceitando mais, porque eu nunca achei que eu tinha um problema de me aceitar. Era mais problema de me sentir apta mesmo, sabe? Conforme eu fui me sentindo mais apta, eu fui tomando atitude de acordo com essa sensação, com essa segurança que eu estava me sentindo. E conforme eu fui tomando atitudes alinhadas com esse pensamento, eu fui tendo resultados que fortaleciam o pensamento positivo sobre eu ser apta, eu ser amada, eu ser capaz. E aí isso foi criando um círculo virtuoso de cura. E aí você vai ficando grato pelas experiências que você está tendo, você vai tendo um olhar mais positivo pela vida e você passa em vez de você pegar sinais para te convencer de que tal coisa não era para você, você consegue ver sinais para te convencer que aquela coisa é para você. Ou também... Bom, mas aí já eu ia falar, ou também que não é e abrir mão, mas aí eu já vou ficar confundindo. Mas basicamente é isso, a gente tem o poder de criar a realidade
pra nós da forma que a gente se sente, da forma, principalmente que a gente se sente apto àquelas coisas. Normalmente, os nossos piores inimigos somos nós mesmos, quando a gente se limita por uma coisa que a gente não nasceu com essa limitação, sabe? Foram mais experiências que foram colocando a gente nesse lugar, só que também a gente consegue se programar pra sair desse lugar de limitação e ir pra um lugar de maior abundância. Ah, sim. Por que eu falei Theta Healing e por que eu falei de quando eu tinha 3 anos de idade? Porque um dos exercícios é, se você se sente fechada pra alguma coisa, se você se sente incapaz de alguma coisa, ou algum sentimento ruim que tá te atrapalhando, Theta Healing te bota um exercício pra lembrar de quando que isso começou a acontecer. Porque possivelmente você não nasceu com esse mal-estar, você não nasceu achando que você não era apto pra essas coisas. Então tem alguma coisa lá que aconteceu em alguma idade sua, pode ter sido, sabe, 3 anos de idade, pode ter sido com qualquer outra idade, que fez você mudar esse comportamento ou mudar essa percepção. Então, isso, claro, se você quiser fazer Theta Healing, eu vou super apoiar, mas isso é um exercício que a gente pode fazer aqui entre a gente mesmo. De coisas, tipo, que a gente começou a ficar mais tímido, a gente começou a ficar com medo de arriscar mais. O que aconteceu pra gente mudar esse comportamento, sabe? Porque a gente tendo consciência do que aconteceu, a gente pode... No Theta Healing é muito legal, porque você se coloca lá junto com você daquela idade, e aí você se reconcilia com aquilo. É ótimo. Mas só de você ter consciência de que você não naturalmente foi aquilo, que aconteceu alguma coisa que fez você passar a se limitar daquele jeito, já... Normalmente essa consciência já te ajuda. Ah, não, pera, foi isso. Mas eu tô apto a me curar disso, a passar por cima disso, a estar em outro lugar. Eu não preciso mais disso. Já aprendi a lição do que eu tinha que aprender com aquilo e eu libero isso de ter que me ensinar mais alguma coisa. Achei, tipo, fantástico. É uma ótima abordagem de ver a vida. Quando você entende a relevância daquilo na tua vida, mas você aprende o que você tinha que aprender com aquela experiência ruim, mas você libera ela de ter que te ensinar mais alguma coisa. Então você pegou o que você podia pegar de bom daquilo que era o aprendizado e você não vai deixar mais aquilo, a parte ruim, que é te travar de alguma coisa que não vai ser benéfica pra você e nem tá alinhado com o que você realmente é e com o que você realmente quer. E apesar de eu ter tido essas experiências ruins no jardim de infância, e eu passei por aquela situação lá de ter trombado com a Rayane. O óculos dela caiu. Nem quebrou o óculos, tá? Mas eu tive que pedir desculpa. E a professora ainda falou pra mim que desculpa nem sempre serve. Eu saí correndo, fui chorar dentro de um foguete. Tinha um foguete no parquinho. Lindo foguete, adorava aquele foguete. Sempre gostei dessa coisa meio de mundo da lua, né? E um garoto chamado Rafael. O Rafael até acho que eu saberia olhar pra cara... Não sei, cara, muito tempo depois. Mas eu lembro da cara do Rafael. E ele era gêmeo. Então, Rafael, se você for Rafael tiver uma irmã gêmea, você foi um querido comigo quando eu tinha 3 anos de idade. Que ele viu que eu tava mal e foi tentar me consolar. E olha que loucura. Eu tava mal. Eu fui injustiçada. A pessoa vem me consolar. E como uma coisa ruim puxa a outra. Eu dei um fora, assim, falei, sai daqui. E, tipo, às vezes a gente, quando precisa mais acolhimento, a gente cria ainda mais carcaça. Mas é porque a injustiça que acontece com a gente dá isso. Eu achei que era um bom exemplo pra isso, sabe? Você tava lá de boa, acontece alguma coisa, você se submete a uma parada que meio que foi contra um senso de autorrespeito seu, porque, sinceramente, eu não acho que você tem que obrigar uma pessoa a pedir desculpa por uma parada que ela também se machucou e ela também não... que ela não teve ativamente Tipo assim, eu não fiz nada diferente do que ela fez, entendeu? Pra ser eu que tivesse que pedir desculpa. Não foi nem... Literalmente, assim, a gente fez a mesma coisa. Por que a desculpa foi minha? Só porque ela, tipo, supostamente... talvez tenha se machucado mais do que eu, sabe? E pior do que isso, você submete isso e ainda ouve que não é o suficiente. E aí, quando alguém vai te consolar, você já tá com a guarda lá em cima. E é uma... Mas quando você tem 3 anos, óbvio que você vai fazendo o que você pode também. Quando a gente tem 30 anos, a gente vai fazendo o que a gente pode. Quando a gente tem 90 anos, a gente vai fazendo o que a gente pode. Mas conforme a gente for ficando consciente das nossas ações e reações, também ajuda a gente conseguir, numa outra situação, agir de forma mais adequada com como a gente se vê de verdade. Para isso, eu sempre fui uma criança incrível. E eu sempre gostei muito de atenção.
Uma tia minha, ela sempre fala que eu... E era isso que é legal, quando você gosta de atenção e não tem medo de ir lá buscar. Tem um livro que marcou a minha adolescência. Muita gente conhece a série, né, Gossip Girl. Mas eu li os livros e eu não gostei da série porque... Bom, eu não vi a série toda, então de repente é bobeira minha. Eu não sou também de ler aqueles livros que viram série, mas Gossip Girl, eu li religiosamente cada um dos livros, devorei eles, amei loucamente, e como a série mudou um pouquinho os personagens, eu não... A série não me pegou, sabe? Porque o livro me marcou demais, ainda mais na minha adolescência, pra chegar e a série, tipo, mudou algumas coisas essenciais dos personagens, sabe? Mas no livro, eles falavam da Blair. Não que eu me identificasse muito com a Blair, eu me identificava mais com a Serena, mas o livro fala assim, que a Blair, ela era mimada, mas ela não era preguiçosa. Ela tinha tanta certeza que ela ia conseguir tudo que ela quisesse, que ela nunca parava de tentar. Isso eu achei genial, porque é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que acreditar que a gente merece tudo, mas a gente não tem que achar que alguém vai chegar e resolver isso pra gente. A gente tem que ter essa certeza para dar a gente o estado de espírito, a energia para ir tentando. Então, beleza, eu mereço tudo, mas eu vou lá tentando até conseguir tudo. Porque senão a gente fica mimado e fica preguiçoso, aí a gente fica ressentido com o mundo, como se alguém te devesse alguma coisa e ninguém te deve nada, sabe? Aí eu tô falando isso pra dizer que minha tia falava que eu falava assim, que eu entrava assim quando tinha muita gente, né? Eu falava, titia, cheguei! E aí, se ninguém via eu entrando, eu voltava, em vez de ficar puta, reclamando com as pessoas e tal, eu saía e voltava e de novo, titia, cheguei! E aí eu fazia uma entrada ainda mais triunfal, até as pessoas até que as pessoas me dessem a atenção devida. E eu acho que eu devia ali já ter entendido que eu era artista mesmo. E, tipo, me aprofundar nisso. A minha mãe sempre abraçou muito a minha causa, sempre me botou em vários cursos de pintura, de canto. Mas era engraçado, porque o pessoal do canto falava assim pra mim, Manu, eu acho que você devia ir pro teatro, sabe? Porque você não foca muito no ritmo, e aí você fica querendo mais interpretar e tal. Aí eu ia no teatro, aí os monólogos que eu queria fazer era tudo de música. Então, assim, cada um me empurrava pra um canto. Mas no fundo eu fui aprendendo a pegar um pouquinho de cada coisa, né? E eu sempre fui muito educadinha, né? Eu tenho uns primos que moram fora e eles vieram passar umas férias lá em casa. Sempre fui muito educadinha, muito ciumenta. Aí eles vieram passar umas férias lá em casa. Por algum motivo, a minha irmã levou eles pra passear pra um parque lá de diversões e não me levou. E eu não sei se eu tinha aula, alguma coisa, com certeza irrelevante, tendo em vista que eu poderia muito bem ir no parque de diversões, que eu preferi 1000 vezes fazer aquilo. Só que quando cheguei em casa, eles não estavam lá. E aí depois, quando eles chegaram, chegou meus primos, minha irmã. E eu devia ter lá meus 6 anos. E eu falei assim... vocês gostaram do parque? Como foi o passeio? Que bom! Isa, querida, posso dar uma palavrinha com você? Aí, quando ela deu a volta e não tava mais no campo de diversão dos meus primos, como você ousa fazer isso comigo? Ir com os meus primos e não me levar? Eu queria ter ido também. Cara, que a gente é criança não vai entender essas coisas. Eu falei, eu vou dormir debaixo do colchão. Eu queria punir ela, me causando desconforto. Pra fazer ela sentir mal pelo que ela fez comigo. E eu sei que é um pensamento estúpido, né? Mas já reparou que a gente, às vezes, adulto faz isso? Não talvez tão graficamente quanto tentar dormir debaixo de um colchão, mas, tipo, às vezes a gente quer tentar... A pessoa te faz o mal, aí você quer se punir achando que a outra pessoa vai se sentir mal porque você tá pior ainda do que a pessoa já fez. Tipo, não vai ser dali que você vai ter aquele acolhimento. Não é essa a melhor. Se a pessoa fosse se importar, ela já não teria errado contigo, né? Além de vamos ser generosos aí também, né? Deixa meus primos se divertirem com a minha irmã um pouquinho. E a autoestima tá muito ligado a você se permitir fazer coisas novas. Se permitir a errar também. E tentar de novo. Eu sempre fui de inventar coisa, né? Tipo, fazer aquele pop-up card, sabe? Que você...
você abre o cartão e ele pula uma imagenzinha. Fazia muito aquilo com a minha irmã. Aí inventava com as minhas primas. Cada Natal eu inventava uma coisa. Teve um Natal que eu inventei de fazer galeria, botei todo mundo pra pintar. Aí eu vendi meu primeiro quadro aos 9 anos por R$ 15. E, pô, R$ 15 é um tempo atrás, sabe? Então eu até acho que eu vendi bem, o quadro era pequenininho. Ele ia ser legal ver se a pessoa tentar vender hoje por quanto que ela ia conseguir vender, né? Teve um dia que eu fiz uma exposição de instrumentos musicais. Pena que nenhum instrumento fazia barulho, porque foi basicamente com cordinha de nylon e palitinho que a gente foi inventando as coisas. Mas a gente tentou e foi divertido. Essa coisa de tentar coisas novas e senso de comunidade. Você juntar pessoas queridas para um projeto em comum. Isso sempre foi muito importante, sempre foi uma coisa que eu levei em consideração. E minha primeira música... Ah, não tinha pensado nisso. Minha primeira música eu fiz com 8 anos de idade. E ela falava assim: eu me amo, não sei porquê, mas também gosto de você. E eu achei ótimo, porque na minha primeira música eu já estava lá exalando amor próprio. E sobre como a gente tem que ter isso em mente até para as nossas outras relações, né? E meu pai também ficava fazendo música pra gente. Uma música especial pra minha irmã, uma música especial pra mim. Então, acho que sempre foi um reforço positivo. Eu sempre fui aquela criança que gostava de colônia de férias, gostava de socializar. Meus pais nunca foram muito de festa. Eu, pequenininha, já ia representando a família nas festas de família, me dava bem com todo mundo, saía do almoço da minha avó para ir pro almoço da casa da minha tia-avó. Eu era muito, muito sociável. E aí aconteceu a pré-adolescência. Tem um filme, o filme da Sofia Coppola, As Virgens Suicidas. Tem uma menina, né, de 13 anos que tenta se matar e o médico vira pra ela. Essa cena é perfeita. Quando ela tá internada lá, né, toda com os curativos, o médico vira pra ela e fala: você é muito nova pra saber a dor da existência. O que foi isso, sabe? Aí ela virou pro médico e falou assim: doutor, o senhor claramente nunca foi uma menina de 13 anos. E eu acho sensacional, porque realmente as pessoas têm que levar isso em consideração. Não é só o que a pessoa passa, é as ferramentas que ela tem naquele momento quando ela passou por algum problema. E quando a gente é pré-adolescente, é uma loucura. É complicado mesmo, a gente não entende absolutamente nada que tá acontecendo. A gente ainda é novo pra ser adolescente e velho pra outras coisas. Eles querem começar a responsabilizar a gente. No meu caso, então, quando eu tinha uns 11 anos, eu tive uma fase meio grunge de new metal. Eu era louca por Nirvana, Evanescence, só que com o agravante que eu não sabia que o Kurt Cobain tinha morrido. Então eu tava lendo o livro de biografia dele, e na escola, né, com meus 12 anos, e alguém falou assim: o Kurt Cobain morreu, sei lá o quê. Aí eu falei: ele não... Como assim? Ele não morreu? Óbvio que não. Eles: morreu, Você não tá lendo o livro dele? Eu não sei, eu não cheguei no final, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sabia, gente, porque a gente vai fazer aula de violão, aí fala: gostei dessa música do Nirvana, quero aprender. Não. Não sei lá se o cara morreu, sabe? A gente não fica com essas coisas em mente. Aí eu chorei muito, eu não sabia que ele tinha morrido, aquela tristeza. Aí depois tive uma fase de Evanescence, gostava da Emily. E é uma parada meio densa, assim, tipo, de new metal, né? Sempre sobre tortura, sofrimento, torniquete, ser imortal e sofrer. E aquelas coisas de new metal. Eu gostava muito, sei lá, me sentia assim conectada, me sentia tão profunda. Eu me sentia assim, eu sentia que, nossa, ela entende, assim, a questão da minha condição humana. Só pra ilustrar aquilo que eu falei de eu ser sempre muito educadinha. Comecei a ter aula de violão, né? Tava tendo aula de violão em casa. Eu acho que eu vou ter que levantar. Eu acho que eu vou conseguir contar sentada. Aí, eu tava falando pro meu professor, né? Cara, eu vi um vídeo do Kurt Cobain num show, foi muito maneiro. Ele pegou a guitarra dele e fez assim, ó.
E eu bati com a quina do violão na minha cara. Não sei se dá pra ver aqui que eu tenho uma falha. Eu tenho duas, na verdade, mas essa é a história da primeira. Eu tinha 12 anos. E aí, eu, como sempre, muito educadinha, o sangue, eu segurei a onda, o sangue começou a escorrer. E eu falei pra ele, licença. Aí eu saí da sala, no que eu dei a meia volta. Eu não sei por que eu achava que só porque eu não tava no campo de visão das pessoas, as pessoas não iam conseguir me ouvir. Aí no que eu saí do campo de visão do professor, eu comecei a chorar, tava doendo muito. Foi horrível, eu teve que botar uma colinha. Ainda bem que não teve que dar ponto. Mas enfim, essa questão da música foi muito importante pra mim entender mais. Fazia muitas composições nesse formato ali, meio new metal, mais pesado, de assombração e tal. E eu tava com essa vibe de, tipo, qual o sentido da vida, e de que eu não pedi pra nascer, e agora as pessoas estão cobrando as minhas notas, sabe? Tipo, mal baixa astral. E que as pessoas não entendiam essa dor da nossa existência e nossas limitações da nossa condição humana. E eu cheguei até a escrever, assim, sei lá quantos motivos pra não existir, né? Porque, só que eu cheguei logo à conclusão que é aí que o ego importa, né? Porque eu não queria morrer, eu queria não ter nascido. É muito diferente, porque agora que a gente já tá aqui, né? O que vai fazer? Vamos trabalhar com o que tem, né? Eu também não queria, tipo, abrir o jogo tão fácil. Mas o que me ajudou foi minha mãe, porque ela sempre me deu umas referências que talvez algumas pessoas possam achar que talvez se fosse outra pessoa, eu ia pensar, nossa, minha mãe não me entende. Mas no que ela me deu aquelas referências, me tranquilizou. Porque às vezes a gente fica sentindo aquelas coisas e fica achando que é só com a gente. Outro dia eu vi na internet uma garota que foi no psiquiatra com 14 anos porque ela tinha vozes na cabeça dela. Vozes na cabeça dela. Ela, aos 14 anos, ela descobriu que ela pensava e ela achava que só ela tinha a capacidade de pensar. Ela achou que essa coisa que a gente tem de estar no silêncio e pensar coisas, ela achou que não era normal. Foi no psiquiatra tratar isso. Então, por isso que eu acho que cada vez mais que a gente fala as coisas, é importante pra gente ter um pouco de referência. Aí, assim, eu vou contar qual foi a referência que a minha mãe me deu, né? Quinta série, eu tinha meus 11 anos, naquele momento de pré-adolescente. Eu gostava muito de um menino. Na minha escola, a gente tinha que sentar em ordem alfabética. E isso desde o CA até o 3º ano. Então eu realmente não tinha outra opção senão me apaixonar pelo garoto que sentava na minha frente. Que, por sua vez, não tinha outra opção senão se apaixonar pela garota que sentava na frente dele. Então, assim, todo mundo ia sofrer junto, sabe? E eu gostava muito daquele menino, chegou a quinta série. A gente vai tomando coragem das coisas. Isso que eu tô falando. A gente tem coragem das coisas depois que a gente vai se policiando. Eu pensei, Dia dos Namorados, preciso tirar esses sentimentos dentro do meu peito, sabe? Preciso contar pra ele que eu sou apaixonada por ele. Até porque eu era apaixonada por ele desde a 2ª série, ou 3ª. Então eu tava lá há 3 anos já, tipo, sofrendo com aquela paixão. E aí eu fiz uma cartinha, botei um CD do Detonautas. Lembra daquele CD do Detonautas de... Ainda vou te levar, sabe? Aí eu botei na mochila dele no recreio. Só que eu tava tímida, né? Aí eu assinei com um M. Eu não botei o resto do meu nome. E como eu te falei, era por ordem alfabética. Então podia ser eu, podia ser qualquer outra das 10 Marcelas que existiam. Ou Marianas, ou Marinas, ou enfim, podia ser literalmente qualquer pessoa. Aí ele abriu a carta... Rio e tudo. Rio fofinho, tá? Não riu de mim, assim. Ele ficou feliz com a carta. Claro que eu não sabia que era eu, até porque eu não contei minha história. Não contei que fui eu, só fiquei falando que eu gostava dele. E aí foi aquela coisa. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã... Agora, eu não sei se ela... Eu acho que ela fez de boa fé, né? Mas quando eu cheguei em casa, a minha irmã me convenceu que eu tinha que ligar para ele para falar que fui eu que dei a carta e o CD. Porque ela falou, Manuela... Imagina se outra pessoa ganha, pega o teu mérito. Tu fez todo o trabalho lá pra ele achar que foi outra pessoa, e aí ele fica junto com outra pessoa, e sabe? Eu pensei, nossa, você tem razão. Eu vou ter que assumir isso. Gente, hoje eu faria isso, claro. Mas eu tinha 11 anos. Com 15 anos, eu com certeza nunca faria isso. Com 20, talvez, também não. Hoje eu faria, mas eu me orgulho de ter tido a coragem de... Eu liguei pra ele. Claro que eu,
tive que criar alguma estratégia, né? Então eu liguei pra ele fingindo que eu era a Marcela. Inventei uma vozinha, sabe? Aí eu falei, olha, eu sei quem que te mandou o bilhetinho. Aí ele, eu sei que foi você. Aí eu falei, a Marcela? Ele, não, Manuela, eu sei que foi você. Aí eu falei, tá, não conta pra ninguém não, tá? Ele, tá bom, pode deixar. Aí ele não contou, foi super maduro. Uma amiga minha, por exemplo, fez a mesma coisa pra outro garoto que contou pra Deus e o mundo, ela ficou, tipo, horrorizada. Mas no meu caso ele não contou. Ele só falou que, tipo, não sentia essa vibe e tal, que sentia mais uma amizade, botando a friendzone, mas deu tudo certo. Aí no terceiro ano, na formatura do terceiro ano, a gente se pegou, e aí eu falei que posso falar pela primeira... Que agora eu poderia falar que eu nunca levei um token. Então, assim, gente, às vezes é uma questão de tempo, sabe? Foi só, sei lá, 8 anos depois. Tudo bem também, né? 6 anos depois, eu acho. Mas foi engraçado. Eu gosto dessa história, porque eu sinto... É bom a gente sempre lembrar as coisas que a gente... foi uma parada que era um risco, era uma parada que eu queria, e eu me coloquei lá. A gente tentou, sabe? A gente pede pro mundo, o mundo dá se quiser, mas a gente tem que pedir o que a gente quer. O que a gente não pode é a gente querer uma coisa, a gente não fazer nada em relação a isso, e depois reclamar que não deu certo, sabe? Sim, mas claro que eu fiquei arrasada, né? E aí eu não queria ir na escola. Aí minha mãe falou... Ai, querida, se eu fosse trabalhar só quando eu estivesse bem, a gente não tava aqui hoje. Aí isso me deu uma... faz sentido. Ela me ensinou uma técnica que eu uso até hoje. Uma técnica simples, é a técnica da gavetinha. Às vezes a gente tem um compromisso, tem que fazer as coisas, tem uma prova, tem um trabalho, e a gente tá mal com alguma coisa. A gente pega essa parada que a gente tá mal, é um assunto, assim, realmente preocupante, a gente vai dar toda a seriedade dele. Mas a gente vai deixar ele do jeitinho que ele tá, dentro de uma gaveta, a gente vai fazer o que tem que ser feito, e depois a gente pega de novo e fica muito mal com aquilo de novo, curtindo a nossa fossa. Mas não a ponto de prejudicar as coisas que a gente tem que fazer. Porque a gente tem que conseguir lidar com o mal-estar, a gente tem que conseguir lidar com frustração. Isso está diretamente ligado à nossa autoestima, diretamente ligado ao nosso senso de orgulho, o senso da gente se sentir apto para lidar com as coisas. A pessoa que tá confortável na própria pele não é aquela pessoa que é imune à frustração. É aquela pessoa que, quando ela tá num lugar de frustração, aquilo não paralisa ela de fazer o que tem que ser feito. Não paralisa os outros aspectos da vida dela. Ela pode ficar triste com aquilo, não vai impedir dela conseguir fazer as outras coisas que ela tem que fazer. E esse trabalho de inteligência emocional é muito importante para quando a gente vai trabalhar a nossa autoestima. Até pra gente cultivar a nossa autoimagem. Porque pensa, se a gente tá mal com uma coisa e a gente começa... mal com uma coisa, eu digo, com um aspecto da nossa vida, e a gente começa a deixar aquilo afetar os outros aspectos da nossa vida, a gente vai sentir um lixo aqui, aí daqui a pouco alguma coisa dá errado que a gente vai sentir o lixo aqui, e vai começar a sentir um lixo em tudo quanto é canto, vai fazer tipo um efeito dominó. Ao passo que, se a gente sentir um lixo ali, mas a gente conseguiu ainda dar conta do que a gente se propôs pra fazer aqui, a gente vai ter um efeito, digamos, um ciclo virtuoso de pensar, olha, beleza, aqui tá ruim, mas eu dei conta disso aqui, eu tô inteira ali, eu tô fazendo o meu melhor aqui, então essas referências do que eu consegui me propor mesmo sob estresse, vai fazer eu pensar, cara, isso aqui eu vou tirar de letra. E isso é o que faz a gente, conforme a gente vai passando por situações ruins, a gente... Não é pra gente não sofrer, porque a gente vai sofrer ou sentir dor. O que não pode é aquilo paralisar ou mudar o nosso senso de identidade. Porque se a gente errou, se a gente quebrou a cara, a gente errou, a gente quebrou a cara. Isso não torna a gente menos apto de realizar nossos sonhos. E isso acho que é uma base muito importante para nossa autoestima. Não é questão de você se olhar e se sentir linda. É muito mais de você se sentir apta e merecedora de amor. Mesmo que não tenha sido aquela pessoa que te decepcionou, por exemplo. Aí eu passei meus 11, 12 anos naquela sofrência e tal. Aí com os 13, já tava em outra vibe, assim. Sempre gostei das músicas, sempre gostei de músicas muito diversas. Mas com 13 anos eu já tava um pouquinho mais tranquila. Foi real uma fase, né? E aí agora eu tô aqui, querendo compartilhar essas paradas com vocês. Mas que não saia daqui, por favor, porque acho que tem coisas que eu falei hoje que acho que nem eu sabia ainda direito.
E se você chegou até aqui, tá na hora de se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta, curte, compartilha. Ai, nem compartilha tanto assim, não, vou deixar só aqui que não saia daqui mesmo. Mas comenta aí coisas que você já viveu, experiências suas, ferramentas que você usa pra cultivar a sua autoestima e seu amor próprio. Vamos trocar essa figurinha aí, eu quero muito ouvir você também. E até o próximo episódio. Muitos beijos, tchau, tchau.